Estamos falando de direito do consumidor e da proteção contratual, falamos um pouquinho de bancos de negativação, bancos de dados, falamos um pouquinho agora de proteção contratual. Agora vemos aqui nas cláusulas abusivas no Código de Defesa do Consumidor. Quais são essas cláusulas? Por quê? Porque, presta atenção, o juiz não vai anular todas as cláusulas que estão no contrato, ele vai afastar as que são prejudiciais e que são abusivas. Então você tem aí um rol de cláusulas abusivas no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, tá certo? Elas são nulas de pleno direito, tá? No entendimento, até mesmo como abuso de direito, no entendimento do Código de Defesa do Consumidor. Então, por exemplo, se você comprou o item número 1 do artigo 51, que é o que nós chamamos de vícios redibitórios. O que são os vícios redibitórios? Você comprou um produto, depois de 2 anos, 3 anos, ele apresentou um defeito. Só que esse defeito era o que nós chamamos de vício oculto da coisa, vício redibitório. Ele inviabiliza, você descobriu, então quando você vai reclamar, ele fala, não, você já acabou a garantia. Só que esse vício aí, ele é oculto, consequentemente começa a contar o prazo prescricional e o prazo decadencial a partir do momento que você descobre o vício. Isso é um entendimento jurisprudencial, tá certo? Então você não pode ter cláusula contratual que inviabiliza o direito do consumidor, já que eu comprei um carro depois de 3 anos, descobri um vício irreparável. Se eu soubesse, eu não tinha comprado o veículo por causa disso, tá certo? Por exemplo, uma cláusula que subtrai do consumidor a opção de reembolso da quantia já paga. Infelizmente, você tem cláusula, contrato aí que fala assim, você saiu do contrato, você perdeu todo o dinheiro. E essas cláusulas são abusivas. Ou então uma cláusula que transfira a responsabilidade para terceiros. A empresa, ela presta o serviço para você, mas se acontecer uma coisa, você vai ter que correr atrás do terceiro. Você sabe muito bem que essa responsabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ela é objetiva. Então, essa é uma situação que não procede juridicamente. Você também tem aí, por exemplo, cláusulas que são iníquas ou abusivas, que colocam o consumidor em desvantagem exagerada. Coloca um juro altíssimo, tá certo? Vende uma coisa que vale uma coisa e vende a outra. Essas situações aí violam frontalmente o princípio da boa-fé e da equidade. O juiz vai anular essas cláusulas contratuais e vai anular o negócio jurídico, tá certo? Cláusulas que invertam o ônus da prova. O ônus da prova é uma das garantias do Código de Defesa do Consumidor. Claro que o juiz não vai inverter o ônus da prova por qualquer motivo. É só quando o consumidor não conseguir provar a questão probatória nos autos, o juiz inverte o ônus da prova, tá certo? Por exemplo, introduzam no contrato uma cláusula obrigatória de arbitragem. O que é arbitragem? Arbitragem é uma cláusula que existe, feita pelos contratantes e contratado, que não vai levar ao Poder Judiciário aquela questão, vai ser resolvida por um árbitro. A lei de arbitragem. Inclusive, já foi discutida a constitucionalidade dela no Supremo Tribunal Federal. Então, eu não posso entrar num contrato sem saber e ter uma cláusula de arbitragem nisso, porque eu quero levar ao Poder Judiciário, e se tiver uma cláusula de arbitragem, não vou poder levar. Só que essa cláusula só tem validade se eu assinar, que nós chamamos de pacto compromissório. Tá certo? Não é para você entender mais ou menos como é que o negócio é meio complicado, tá certo? Obriguem o consumidor a ressarcir custos excessivos, tá certo? Por qualquer motivo. Então você tem várias normas que violem a proteção ambiental, tá certo? Estejam de acordo com o sistema de proteção ao consumidor. Por exemplo, o foro de solução de controvérsias do contrato vai ser o do fornecedor e não do consumidor. Então você tem aí uma série de cláusulas contratuais que prejudicam as relações de consumo e serão afastadas pelo juiz. Lembre, não é qualquer contrato não que você vai ter essa revisão contratual, gente, tá certo? O juiz tem que analisar a vulnerabilidade e tem que ver, tá certo, o tipo de cláusula que prejudica o consumidor. Ele afasta a cláusula e dá continuidade à ação para resolver aquele litígio, tá certo? À luz do princípio da boa-fé, da razoabilidade, da proporcionalidade, tá certo? É só para você ter uma base que você tem, tá certo? Vou dar um exemplo, uma outra opção aqui bem simples, tá certo? Uma cláusula que obrigue o consumidor a cumprir o contrato, mas não desobriga o contratante, tá certo? Então isso tem cláusula de tudo que é tipo de jeito,
só para você ter uma base que o juiz pode fazer essa revisão dessas cláusulas contratuais. Tá bom? Grande abraço.